Bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior nós criamos, né, o banco de dados, a estrutura inicial, né, da nossa API. Na aula de hoje a gente vai criar então algumas estruturas, né, as entidades, use case e control para a categoria. Então a ideia inicial é que nós vamos tentar seguir, né, a estrutura, digamos, de pasta e digamos assim, de funções da nossa API. A gente vai tentar dividir de uma maneira que possa ser reaproveitada. Para isso, a gente vai seguir alguns conceitos de arquitetura limpa, né? Então, a gente vai ter uma camada de entidades, onde a gente vai descrever, digamos, quais seriam as entidades, né, que vão trafegar na nossa API, no nosso caso, que a gente vai fazer a categoria. Né, em use case, digamos, a gente faz uma comunicação então, com o banco de dados, são casos de uso, né, do usuário, a gente tem que fazer então o insert, update, delete, select lá no banco de dados, a gente vai manter, né, num arquivo, né, de caso de uso. E daí os controladores, né, que nós vamos fazer hoje também, nessa aula, que deles vão tratar, né, digamos, as requisições e respostas, né, acessando, né, essa camada aí que faz comunicação com o banco de dados. Tá, pessoal? Então vamos tentar fazer isso aí e vamos para o código. Então nós vamos começar, né, pela criação, né, digamos, da entidade categoria, que é basicamente uma classe e nela são descritos, digamos, que os nomes dos atributos, né, que essa classe vai ter. Tá? Então, aqui ó, dentro da estrutura, né, da nossa API, tá, a gente vai criar uma pasta chamada entities. Tá? E daí dentro dessa pasta a gente cria um arquivo chamado categoria. Categoria.js. Pode ser com minúsculo mesmo. Tá? E aqui então eu vou declarar uma classe categoria, né? E dessa classe que ela vai ter um construtor, né? Onde eu descrevo, né, o código, os atributos, né, que essa classe vai ter. No caso aqui, né, por que é interessante que a gente crie isso aqui? Que o programador que virá ver essa classe aqui, ele sabe, então, eu vou ter que essa classe vai ser um objeto que vai trafegar, vai ser recebido pela API, tá? Numa aquisição e vai ser enviado numa possível resposta. E que dados que ele tem. Essa classe que ela vai ser parecida com o nosso banco de dados, tá? Mas ela pode ser que eu tenha uma tabela no banco de dados com uma estrutura e aqui na nossa API a gente tem alguns atributos a mais, por exemplo, calculados ou que venha de uma relação. Que daí isso aqui descreve bem o que vai trafegar na API. Tá? E daqui a gente inicializa, né, digamos, essa classe, né, eu tenho um construtor com dois atributos que vêm por parâmetro, daí eu inicializo, né, os atributos da classe com o que foi recebido neste construtor. E daí vamos exportar, né, módulo.exports, tá? Essa classe categoria para ela ser utilizada, né, em outros locais. Tá? Então, essa aqui é a primeira estrutura que a gente tem. Tá? Agora, a segunda estrutura que nós teremos, também vamos criar uma pasta para armazenar as estruturas, que é a pasta de use cases. Tá? Isso aí vem lá, digamos, quem trabalha com modelagem orientada a objetos, né, sabe que a gente tem, então, requisitos. A gente tem os casos de uso do usuário, que, por exemplo, será manter os dados aí da tabela categorias. Né? Então, aqui a gente remete, né, a um local que a gente vai fazer, digamos, comandos SQL para trabalhar, acessar a tabela categorias. Tá? Então, aqui eu vou criar dentro da pasta useCase um novo arquivo que eu vou chamar de categoria usecases.js. Tá? Nesse arquivo, inicialmente, então, a gente tem que importar. Eu vou importar aquele pool, tá, que eu criei lá no config. Né? No config a gente fez um pool que estabelece conexão com o banco. Então eu vou buscar, né, digamos, essa entidade. Vou fazer um require, né, e daí eu vou pegar // config. Tá? Vou buscar então, digamos, esse método, esse pool criado. Tá? E daí também vou importar a classe categoria, né, e vou fazer daí importar ela com o comando require, tá? E daí eu vou pegar // entities e daí busco lá da entity ela do arquivo categoria, tá? E daí agora a gente vai criar um método, tá, que
que vai fazer o acesso, digamos, a consulta no banco de dados, retornar os dados, tá? Então eu vou criar aqui uma constante que eu vou chamar de getCategoriasDB, tá? Também aí os conceitos do Clean Code, eles falam assim que é importante que eu tenha métodos, que o próprio nome do método ele descreva alguma coisa, então por isso que eu estou falando que esse método que é a getCategorias, que vai retornar categorias, é DB porque é do banco, né? Então quem for utilizar ele já sabe que é algo relacionado com o banco de dados, tá? Daí esse aqui vai ser um método assíncrono, tá? Que recebe igual a maior, e daí a gente vai programar o nosso método, tá? Uma questão interessante é que aqui a gente vai tratar, vai fazer aqui então um bloco de tratamento de exceções, que daí eu vou disparar essas exceções para as camadas que irão consumir esse método e elas fazem o devido tratamento lá, né? Então aqui eu vou lançar um throw, e vou escrever erro, tá? Mais o possível erro que pode acontecer, sei lá, de um comando SQL errado, do banco estar indisponível, né? Então tem vários erros que podem ocorrer, tá? E daí eu vou recuperar, né, os dados agora do banco. Eu vou recuperar eles, tá? Extraindo o house aqui que vem do comando aí do pool, do PG, né? E daí eu vou mandar ele fazer aqui um await, tá? Vai ser um método assíncrono, que eu pego então aquele pool e vou chamar um query daquele pool. E daí eu escrevo aqui a minha consulta, tá? Então aqui eu vou colocar a consulta, né? Select asterisco from categorias. E daí um order by, e daí o atributo que eu vou ordenar, by nome. Tá? Então, esse house aqui ele vai ter o resultado da execução desse comando. Tá? E daí eu vou pegar, fazer um return house, né? E daí vou fazer um map nesse house. Ele é basicamente um array que retorna com os dados. Tá? Faço um map e daí digo que para cada elemento que eu encontrar dentro desse array eu vou chamar de categoria. Tá? E de quando encontrar um elemento nesse array, eu vou fazer então um new categoria, tá? E daí chama categoria. Deixa eu pegar esse categoria.código, né? E categoria.nome, né? Lembrando, tá, que na classe categoria ele tem um construtor que recebe código nome. Então eu vou pegar esse código e nome que vão vir aqui desse resultado da API, né, e fazer um return no método. Tá? Então, fiz a consulta e retornei então, um conjunto de dados instanciados do tipo categoria. E devo fazer aqui um módulo.exports, né? E eu vou então começar exportando esse método getCategoriasDB. Tá? E agora nós vamos criar, né, o controlador. Tá? Então aqui eu vou criar mais uma pasta que eu vou chamar de controllers. Tá? E nesse controllers, então, eu vou criar um arquivo chamado categoria controller. Categoria controller é controller.js. Tá? Então, isso aqui vai ser o controlador. Ele, basicamente, ele vai então receber, né? Deixa eu salvar esse outro arquivo aqui. Ele vai receber então requisições e gerar respostas, tá? Então, para fazer isso, né, ele vai ter que acessar, né, digamos, aquele método do categoria use case que faz a consulta com o banco. Então, aqui eu vou chamar esse getCategoriasDB e vou dizer que ele vai receber um require de use cases e daí categoria use case. Então, ele extrai aquele método que está ali. E agora eu vou criar um método getCategorias. Opa! É const getCategorias, né? Vou criar um método categorias, const getCategorias. Esse aqui é um método assíncrono, tá? E esse método ele recebe um request e gera um response, tá? E vou colocar igual a maior, né? E daí eu vou fazer aqui um await, tá? E vou chamar o getCategoriasDB. Então executo esse método. Tá? E vou colocar aqui um ponto .d, né? Então, como ele é uma promissa, eu vou colocar um ponto .d, né? Quando obtiver o data, né? Aqui no caso o data aqui que ele vai retornar desse método seria então esse retorno aqui, esse conjunto de dados que ele retorna. E quando ele retornar esse cara aqui, eu já vou gerar um response.status, tá?
um status 200 na resposta e vou mandar ele gerar um JSON daquela data. Então, vou gerar um JSON daquela data, tá? E também vou fazer o tratamento de erro. Então, se der algum erro, tá? Daí eu vou gerar um response.status, tá? Com o status 400 e daí vou gerar um JSON, tá? Com algum conteúdo aí para, digamos, a minha interface gráfica fazer um tratamento, tá? No caso aqui eu sempre vou retornar um objeto JSON com status com a mensagem. Então o status vai ser de erro de sucesso e a mensagem do que aconteceu. Eu posso associar, né, a minha interface gráfica, ó, veio um status de erro, ele gera uma mensagem vermelha, né, o sucesso uma mensagem verde ali para o usuário. Então vou conseguir fazer esse tipo de tratamento, né? Então eu vou retornar aqui, caso ele caia no erro, e daí eu digo que ele vai ter um message, e daí erro ao consultar, né, as categorias. E daí concateno, né, com aquele erro que veio por parâmetro. Daí ele monta essa mensagem, né, e daí eu vou exportar esse cara aqui, ó, module.exports, tá? E daí eu vou receber aqui então, né, o get categorias. Tá? Exportar então esse get categorias. E daí a gente agora vai ter que, na próxima aula, né, associar, né, esse método com uma rota. Tá, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.